Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver aqui a FUVEST 2025. Eu vou resolver nesse vídeo aqui a prova de matemática e aí depois em breve vai ter o vídeo aqui no canal resolvendo a prova de física, beleza? Então fiz a marcação aqui, na primeira questão é a questão 16, o tipo de prova que eu estou fazendo a prova V1. E vamos lá, aqui basicamente ele está te dando uma tabela com algumas recomendações do desnível, que seria essa altura aqui da rampa, em relação ao comprimento dessa mesma rampa. Então, essa relação vai dar uma porcentagem aí da inclinação, que é basicamente a tangente do ângulo, tá? Beleza. E aí, ele quer saber, dada essas duas situações aqui, a gente tem que analisar se elas estão dentro dessa norma ou não, tudo bem? Eu não vou ler o enunciado completo, porque eu imagino que você que esteja assistindo o vídeo já tenha lido o enunciado, tenha tentado resolver, esteja vendo agora a resolução, tudo bem? Mas caso contrário, você pode pausar aí e ler com calma. Então vamos lá. O primeiro segmento aqui que a gente tem seria: possui a projeção horizontal de 10 metros, é isso que ele está falando, e inclinação de 6%. Então, a inclinação, que é esse 6%, eu posso escrever como 6 sobre 100. Isso aqui é a relação entre a altura e o comprimento, certo? O comprimento desse primeiro aqui é 10. Então, uma coisa interessante aqui, se você não precisar multiplicar em cruz, é você pegar essa fração aqui e dividir ela por 10 já, em cima e embaixo. Então, em cima você vai ter 0,6, embaixo fica 10. Como isso é igual a isso, então você vai ter que o H nessa situação aqui é exatamente igual a 0,6, tá? 0,6 metros. Então, se a gente olhar essa situação lá na tabela, pode ver que quando o desnível está nesse intervalo de 0 a 0,8, que é justamente onde se encaixa esse 0,6, a porcentagem tem que estar nessa faixa. Só que a porcentagem dada aqui é 6%, né? Então está fora. Esse primeiro segmento está fora. Está fora da especificação. A parte, o segundo segmento possui uma projeção horizontal de 7 metros e um desnível de 0,5. Então vamos lá. O segundo vai ser projeção horizontal e desnível 0,5. Então vai ser 0,5 dividido por 7. Tá? E aí a gente tem que calcular qual que é a porcentagem que isso vai dar. Para facilitar um pouco, vamos trabalhar com números inteiros, né? Multiplicar em cima e embaixo por 2. Então vai ficar 1 sobre 14. Tá? Então a gente vai ter que fazer essa divisão daqui. Se você quiser já pensar direto em porcentagem, isso aqui seria 100% dividido por 14. Tudo bem? Só para ficar mais fácil. Aí quando você for fazer a divisão de 100 por 14, você vai ver que cabem 7 vezes, porque 7 vezes 14 vai dar 98. Aí subtrai, resta 2, aí você tem que colocar vírgula para continuar. Mas isso aqui já é suficiente, é 7, alguma coisa. Então essa seria a porcentagem, tá? Para esse desnível. Então vamos lá. Como ele está falando que o desnível é 0,5, também está nesse intervalo e a porcentagem é 7%, que se encaixa nesse intervalo aqui de porcentagem, ok? Então, do primeiro segmento está fora e no segundo segmento está dentro, ok? Então, qual que é a resposta certa? Ó, a rampa não está adequada, pois o primeiro segmento não está de acordo com a norma. Essa é a resposta certa, letra C. Beleza? A outra questão é essa questão 17. Essa questão ela é um pouquinho complicada na parte de contas se você não tomar cuidado, tá? Ele está te dando essas 3 coordenadas e o que eu vou fazer é desenhar um retângulo para facilitar a sua visualização. Então, olha só. Eu tenho aqui, eu vou considerar que esse aqui é o ponto O. Aí eu tenho aqui esse segmento OB, e aí tem aqui o ponto C, e aí eu posso ligar também do O até o C. Seria muito bom se aqui fosse um triângulo retângulo, né? Mas ele não diz nada no enunciado e também se você for comprovar a fundo, não vai chegar em um triângulo retângulo. Mas qual que é a ideia? Quando ele está falando aqui, ó, que a pessoa deixaria de percorrer se tivesse optado por fazer a travessia de pedestre que liga O até C. Então ele quer saber basicamente qual que é a diferença entre esse trajeto e esse trajeto daqui, tá? Que eu vou chamar de A e B. Então a conta nossa, esse Dzinho, né, vai ser basicamente
A mais B menos C. Esse é o resultado que a gente tem que chegar, tá? Com certeza vai ter que ser um resultado aproximado, porque a forma como as alternativas estão dispostas é uma aproximação, tudo bem? Agora vamos pegar as coordenadas, ó. Ele está falando que a coordenada do B é 13 menos 15. Isso significa que aqui tem o tamanho 13, aqui eu tenho o tamanho 15. Aí quando eu vou do O até C, a gente tem 29 e desce 8. Como aqui tudo é 15, e aqui eu já tenho 8, significa que sobra 7. Como aqui tudo é 29 e eu já tenho 13, sobra 16 desse lado. Então agora eu criei 3 triângulos retângulos, e aí, em tese, eu teria que fazer as hipotenusas aí, tudo bem? Então, por exemplo, para eu calcular o valor de A, então eu tenho A ao quadrado, vai ser 15 ao quadrado mais 13 ao quadrado. Então, A ao quadrado vai dar 25 mais 1, 69. Então, o nosso A ao quadrado vai ser 394, ok? 394, quando eu distrair a raiz quadrada, não é a raiz quadrada de um número inteiro. Então, eu vou ter que deixar dessa forma daqui, tudo bem? Depois eu vou para o B. Então, vamos calcular o B agora. Então, B ao quadrado, que seria essa hipotenusa, a gente vai ter aqui como sendo 7 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Então, B ao quadrado vai dar 49 mais 256. Então, esse B ao quadrado, como se a gente tivesse somado 50 com 255, vai dar 305. Então, B vai ser a raiz quadrada de 305. Mais uma vez, é uma raiz quadrada de número que não é inteiro. Por último, a gente tem o menor trajeto, que é o C. Então, C ao quadrado vai ser 29 ao quadrado mais 8 ao quadrado, tá? Bom, 29 ao quadrado é um número um pouco chato. Você teria que fazer na mão, tal, se você não soubesse o resultado. Mas para a gente ganhar tempo, vou colocar aqui já 841 mais 64. Então, C quadrado vai dar 905. Então, nosso C é a raiz quadrada de 905. Beleza? Então, aqui temos um leve problema, né? Se a gente tem que fazer essa conta daqui, ó, como que a gente vai fazer essa conta se eu não sei o valor exato de nenhum desses caras? Porque a conta seria essa daqui, né? Eu tenho esse Dzinho como sendo a raiz de 394 mais a raiz de 305 menos a raiz de 905, certo? Só que eu não tenho esse valor. Uma boa estratégia é a gente ter um intervalo em que cada raiz dessa pertence, né? Esse resultado estaria entre quais números inteiros. Então, o que a gente pode fazer? Ó? Vamos lembrar, baseado no que a gente já calculou aqui, que, deixa eu ver, a menor raiz quadrada que a gente calculou mais perto daqui seria o 16 ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui 16 ao quadrado, que é 256. A gente sabe também que 15 ao quadrado é 225, certo? Qual que é um jeito mais fácil e rápido de eu calcular, por exemplo, 17 ao quadrado? Veja que quando a gente tem a diferença entre quadrados, se eu pulo daqui para cá, repara que eu adicionei exatamente o número 31, percebe? Então, não sei se você sabe, talvez seja uma novidade para você, quando eu pulo de um quadrado para outro quadrado, eu sempre vou adicionar um número ímpar. E se for um quadrado consecutivo, eu adiciono o ímpar consecutivo. O ímpar consecutivo aqui seria o 33. Então, 256 mais 33, a gente vai chegar em 289, que é o 17 ao quadrado. Aí, se eu quiser saber o 18 ao quadrado, eu vou ter que vir aqui adicionar 35, tá? Tudo isso eu estou fazendo só para você conseguir calcular esses quadrados um pouco mais rápido, se você quiser. Então, aqui, ó, 289, a gente pode arredondar para 290, e aí eu somo 34. 290 mais 34, a gente vai ter 324. Esse seria o valor exato. Aí eu tenho o próximo, 19 ao quadrado. E aí a gente vai chegar aqui, vou ter que somar 37. Então a gente vai chegar no resultado que é 364.
e 1. Depois a gente tem o 20 ao quadrado, que vai dar 400, né? E assim por diante. Então, vamos lá, vamos analisar comigo aqui, ó. Esse 305, raiz quadrada de 305, está entre quais números inteiros? Bom, está entre esses dois números aqui, né? Seria entre o 17 e o 18, ok? A raiz quadrada de 394 estaria entre esses dois números aqui, que seria o 19 e o 20. E o 905 é uma raiz quadrada, que estaria entre a raiz quadrada de 30, que é 900, ou seja, bem perto disso, né? E 31. Então, como o meu objetivo é somar isso daqui, eu vou ter que somar essas duas inequações, tá certo? E depois subtrair essa. E aqui só tem que tomar um leve cuidado, porque eu estou querendo saber os intervalos desse D. Então, vamos supor aqui o nosso D máximo, tá? Só para separar para você entender, eu terei que somar isso com isso, que são os valores máximos do A e do B, né? Então vai ter 38. E eu vou subtrair o menor valor possível. Por quê? Se eu quero saber o D máximo, eu tenho que subtrair o menor valor. Esse menor valor seria o 30. Tá? É aqui que pode te confundir um pouco. Então, esse 30 eu subtraio para dar 8. Esse seria o D máximo. Professor, por que você não subtrai o 31? Porque se eu subtrair esse 31, eu ia chegar no 7. Mas existe a possibilidade de, dependendo do resultado aqui, a gente chegar nesse 8. Então, 8 realmente seria o maior valor possível para o D. Tá? Por isso que quando eu estou subtraindo, eu subtraio o extremo aqui da esquerda. Beleza. Então, vamos calcular agora quem que seria o D mínimo. Na verdade, só com essa resposta você já consegue matar a questão, né? Mas só para fazer completinho para você. Então, eu teria aqui, ó, 17 mais 19, a gente chega em 36, menos, agora sim eu subtraio o 31 e a gente vai chegar no 5. Então, esse é o menor valor do D possível. Então, o D vai estar entre 5 e 8, por isso que a gente fica com a alternativa C como resposta. Ok? Vamos então para a próxima questão, que vai ser a questão 25. Uma questão bem simples de escala. Então, como é que ela funciona? Ele está te dando aqui, essencialmente, dois valores, que são esse 20 centímetros e o 40 quilômetros. Basicamente, é isso que ele está te dando. E aí você vai ter que calcular a escala disso, tá? Como é que a gente faz isso? Eu vou colocar simplesmente 20 centímetros dividido por 40 quilômetros. Aqui você vai ter que transformar tudo na mesma unidade para realmente calcular qual que é a escala, tá? Tem que ser sempre na mesma unidade. Então, eu posso colocar aqui, ó, 20 centímetros eu vou manter aqui em cima. Então, 20 centímetros. 40 quilômetros eu posso escrever como sendo 40 mil metros. E para eu transformar de metro para centímetro, é só acrescentar mais dois zeros. Então, pronto. Aqui agora são os dois em centímetros. Aí eu vou cortar um zero aqui. Vou simplificar o 2 com 4. E aí é só anotar a resposta final. Quantos zeros sobrou, né? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 5 zeros. Então vai ser 2, 1, 2, 3, 4, 5. Em cima ficou 1. Então é 1 sobre 200 mil a escala dessa questão aqui, letra B. Beleza? Próxima. Vamos caçar aqui a próxima questão de matemática, que vai ser a questão 48. Essa é uma questão também basicamente de interpretação, não exige muito conteúdo, mas exige um grande cuidado da sua parte. E, na verdade, um pouco de estratégia aqui também, tá? Ele está te dando dois gráficos, um das milhões de cabeças de abate de bovinos, e aqui a relação, ou melhor, a porcentagem de macho e fêmea, ok? E aí ele vai te dando as alternativas. Então, olha só, a alternativa A, ele está falando que no primeiro trimestre de 2023, a diferença entre as quantidades de macho e fêmea abatidos foi menor que a do primeiro trimestre de 2019. Então, basicamente, o que ele está dizendo é que esse daqui, 2023, primeiro trimestre, seria isso daqui, a diferença entre a quantidade de macho e fêmea em relação a 2019. Pensa na conta que você teria que fazer. Você teria que calcular qual que é essa diferença em porcentagem e depois disso, você ia ter que pegar essa porcentagem e ver o quanto que isso representa em relação ao total, né? Percebe que é um trabalho complicado, uma conta um pouco longa? Vamos ver se tem uma outra alternativa
que a gente faça menos conta e que dê para ter mais certeza se ela é o correto ou não. Então, olha só o item B. Ó. No primeiro trimestre de 2023, a quantidade de fêmeas abatidas foi de aproximadamente 2 milhões. Esse tipo de alternativa é uma alternativa em que a conta é um pouco mais simples. Na verdade, é uma única conta que você vai precisar fazer. Então, a gente está no primeiro trimestre de 2023. Então, qual que é essa conta? Eu tenho que calcular 44,8% desse total, que é os 7,44. Então, isso aqui vezes 7,44. Aqui você vai ter que ser um pouco malandro na aproximação, tá? Então, você tem aqui, ó, 44,8 sobre 100. Aqui você tem 7,44. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma dica aqui de aproximação para você, tá? A gente usa bastante isso no Enem, eu ensino essas técnicas dentro do curso Código Enem, mas eu estou vendo que nos últimos anos a FUVEST também está meio cobrando isso. Então, uma técnica para você aproximar é você contar da esquerda para a direita o algarismo que você quer mexer. Então, vou 1, 2, 3. Eu vou mexer nesse algarismo aqui e vou subir 2 unidades. Então, aqui, conto também 1, 2, 3, eu vou mexer nesse algarismo. Só que como eu tenho uma multiplicação, então se eu aumento um deles, por exemplo, se eu arredondar esse cara daqui para 45, eu vou ter que pegar esse 4 e arredondar para baixo, tá? Porque está multiplicando, isso tem a ver com grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou colocar para 7,4, tá? Uma aproximação bem razoável aí. Aí, o que eu faço? Agora eu simplifico 45 com 100. Então, eu vou ter aqui 9 sobre 20, 7,4. Aí, esse 2, vou simplificar com 7,4. Eu vou ficar com 9 sobre 10 vezes 3,7. E simplifico, vou dividir por 10 em cima e embaixo. Eu vou ter 9 vezes 0,37. 9 vezes alguma coisa é essa coisa vezes 10 menos ela mesma, tá? Professor, não entendi. É isso aqui, ó. 9 é 10 menos 1. Então, quando você multiplica por qualquer número, é ele vezes 10 menos ele mesmo, tá? Esse aqui é um jeito mais fácil de fazer conta por 9. Então, essa conta vai dar 3,33, tá? 3,33 milhões. Não tem nada a ver com esses 2 milhões que ele falou na letra B. Então, essa alternativa com certeza está errada, tá? Se a gente olhar na alternativa C, repara que ele vai ser a mesma pegada da alternativa A. A diferença entre a quantidade de macho e fêmea foi igual em 2 anos específicos. São contas chatíssimas para ser feito. Vamos olhar para outra alternativa, a letra D, que é parecido com a letra B. Ó. A quantidade de fêmeas abatidas foi de aproximadamente 4 milhões no 2024. Então, aqui a gente está falando disso daqui, ó, primeiro trimestre de 2024. Eu vou ter que calcular quanto que é 46,2% desse total aqui, que é 9,3. Beleza? Então, vamos lá. 46,2 sobre 100 vezes 9,3. O que eu posso fazer aqui? De novo, a técnica de aproximação. Só que agora eu vou mexer no segundo algarismo. Esse segundo algarismo, esse segundo algarismo. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse daqui para 9. Então, aqui vai ficar vezes 9. E esse daqui eu vou aumentar para 50. Pode até parecer uma aproximação meio grosseira, né? Mas, olha só, 50 sobre 100, que é 50%, é a mesma coisa que a fração meio. Metade de 9 é 4,5 milhões. Repara que está bem razoável essa aproximação. E, na verdade, na alternativa está 4,3. Então, você já pode marcar tranquilamente essa alternativa como alternativa correta. E aí você não precisa fazer as contas que são realmente chatas do item A, C e E, tá? Se você tentar primeiro comprovar as alternativas, então tem contas mais simples, porque estrategicamente falando, pode ser que elas sejam realmente a resposta certa, tá? Então é isso. Vamos lá para a próxima questão, que seria a 69, uma questão muito interessante envolvendo módulo. Só que aqui, para você analisar módulo, tudo depende da função que está dentro do módulo. Então, eu vou anotar essa função aqui, ó. f de x é igual ao módulo de x² mais 5x menos 6, menos 5x mais 6. Aqui você vai ter que descobrir qual é o intervalo dessa função, dessa daqui, em que ela vai dar zero. Tá? Ou melhor, que ela vai ser positiva ou negativa.
Isso significa descobrir os pontos que ela dá zero. Então, você pode tentar resolver isso aqui por soma e produto e colocar na forma fatorada, tá? Só para você já enxergar direto, isso aqui seria a mesma coisa que a função x mais 6 vezes x menos 1, tá? Menos 5x mais 6. Por que eu deixo dessa forma? Porque assim eu consigo ver de uma maneira bem direta quais são as raízes dessa função. Isso aqui é uma função do segundo grau. Se a gente for desenhar o gráfico dela, ela teria esse comportamento aqui. Então, aqui seria o ponto menos 6 e aqui seria o ponto 1, que é justamente os valores que vão zerar cada um desses parênteses. Então, em outras palavras, nesse intervalo aqui, entre menos 6 e 1, ela é negativa, e nesse intervalo daqui, ela é positiva, ok? Então, vou analisar dois cenários. O cenário, vou chamar aqui de cenário 1, e o cenário 2, que é justamente ela sendo positiva. Então, vamos analisar o cenário 1. Quando ela é negativa, o que acontece? A função, ou melhor, o módulo, troca o sinal da função, porque tem que deixá-la positiva. Então, essa primeira parte do módulo, eu vou trocar o sinal de todo mundo. Então, eu vou ficar com menos x quadrado, menos 5x, mais 6, e aí eu copio o outro pedaço, que é menos 5x mais 6. Então, o que acontece com a função nesse intervalo? Menos 10x mais 12. Essa é a função do segundo grau que vai aparecer no gráfico nesse intervalo daqui, entre menos 6 e 1. E agora vamos analisar a segunda situação, em que a gente não troca o sinal, que ela vai ser positiva, né? Então, aqui eu simplesmente vou ignorar o módulo, e aí a nossa função vai ficar x ao quadrado mais 5x menos 6, menos 5x mais 6. Repara que tudo aqui vai cortar, né? A única coisa que sobra é f de x é igual a x quadrado, que é uma função relativamente fácil de você desenhar o gráfico, tá? Vamos tentar entender, então, como é que seria o gráfico dessa função f. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou desenhar seria o gráfico dessa função na segunda parte, tá? Eu vou tentar marcar aqui o ponto menos 6 e 1, só para a gente entender onde ficariam esses intervalos. Então, eu teria aqui uma parábola que continua nesse pedaço e ela viria para cá e continuaria para cá. Essa parte empontilhada não acontece. O que acontece é só esse pedaço e esse pedaço se comportando como se fosse a função x quadrado. Quando a gente chega nesse trecho aqui entre menos 6 e 1, a gente tem essa função aqui, tá? É assim que ela vai se comportar. Essa função tem várias formas de você analisar. A primeira coisa é você perceber que ela tem a concavidade para baixo, né? Porque o coeficiente do x quadrado é negativo. Então, ela vai ter concavidade para baixo, a boca para baixo. E se você quiser, você pode até conferir onde é que seria o x do vértice dessa função, só para você entender mais ou menos o formato dela, né? Então, aqui, se a gente fosse calcular o x do vértice, aqui é opcional, tá? Só para você ter uma facilidade maior para desenhar o gráfico. X do vértice é menos b sobre 2a. O b é menos 10, então ficaria mais 10 em cima. 2a ficaria 2 vezes menos 1. Então, a resposta aqui é menos 5 é o x do vértice, que seria algo mais ou menos aqui, né? Menos 5. Então, o vértice da função vai estar aqui. Ou seja, o desenho desse gráfico vai ser algo mais ou menos assim, ó. Percebe? Vértice aqui no menos 5. Então, a gente tem que buscar o gráfico que vai seguir esse comportamento. A única que faz sentido seria a letra B, tá? Percebe que justamente aqui a gente teria o menos 6, o vértice aqui está no menos 5 e aqui seria 1. Exatamente o que a gente chegou a concluir. Beleza? Questãozinha, vou ver no módulo aí uma análise um pouco mais chata. Agora a gente está nessa questão 70 e eu confesso que essa é uma das piores questões da FUVEST, não de dificuldade, mas de mal feita. Uma questão assim, horrível, horrível, horrível. Ele está só falando para você a montagem de uma progressão aritmética de primeira ordem, então uma PA de primeira ordem, que é o que vocês estão acostumados, né, a estudar. E isso daqui, que ele explica até a montagem, como é que funciona, você pega o termo anterior, adiciona dessa progressão com a progressão de cima, né? Então, por exemplo, eu sei que esse 4 daqui, que você está vendo aqui embaixo,
ele é o 1 mais o 3. Eu sei que esse 9 é o 5 mais 4. Eu sei que esse 16 é o 7 mais 9. Tudo bem? É isso que ele está falando. Então, embaixo aqui, a gente tem o que seria uma PA de segunda ordem. Tá? Só para você ficar sabendo. São os quadrados perfeitos. Só que aí que vem a pergunta, né? Com base em tais informações, os valores de A1 e R foram escolhidos de forma que Bn também seja uma progressão aritmética de razão R'. Né? Já ficou um pouco estranho isso. Nessas condições é correto afirmar que... O que seria a ideia da razão? Né? A razão ela é sempre o termo seguinte, seria o Bn mais 1, menos o termo anterior. Isso seria, entre aspas, a razão, se fosse uma progressão aritmética de primeira ordem. No caso, essa expressão aqui teria que, seguindo a lógica do que foi dado aqui em cima, esse R deveria ser o AN. Então, na minha opinião, a resposta correta seria AN. Só que ele está mencionando o A1 aqui. Então, essa é a parte esquisitíssima, né? Mas, enfim, pelo que ele está querendo dizer, é para considerar o N como 1, então seria B2 menos B1, isso seria igual a 1. Ok? Então, a resposta seria a letra A. Mas eu confesso para você que essa questão não faz muito sentido para mim, tá? Eu achei ela muito mal feita, muito mal escrita. Então, não se preocupe tanto se você errou essa questão ou não, porque realmente ela estava um pouco mal construída, tá? Então, vamos para a próxima questão, para a gente não perder muito tempo com essa. Próxima questão é uma questão de geometria espacial. Vamos lá. Tá te dando aí o que seria dois troncos de cone, que são iguais, né? Só que tá um em cima do outro. Como é que você faz para calcular o volume de um tronco de cone se você não sabe a forma do tronco de cone? A resposta é que é extremamente simples. Vamos desenhar o cone original, ok? Nessa perspectiva, assim, mais de duas dimensões, tá? Então a gente teria esse pedaço que foi retirado, essa parte de cima foi retirada, e a gente tem o raio aqui de baixo e o raio de baixo não, né? Da base de cima e da base de baixo. E a altura, né? Então essa aqui vai ser a nossa altura. Seguindo as informações que ele está dando, ele está falando que o R maior vale 10 centímetros, o raio menor vale 5 e essa altura aqui vale 12. Para eu descobrir o volume desse tronco de cone, eu preciso saber qual que era a altura do tronco de cone original. E aí eu precisaria fazer a ideia de semelhança entre esse triângulo e o triângulo maior. Mas aqui é bem direta essa semelhança. Olha só por quê. Essa altura é equivalente a esse 5 e essa altura toda vai ser equivalente a essa base 10, esse raio da base 10. Você percebe que os raios, um é o dobro do outro? O 5 para o 10 dobrou, né? Então, dessa altura para a altura toda, também vai ter que dobrar. Essa altura toda tem que ser 2x. Só que se eu já tenho x aqui, então aqui também é x. O nosso x vale exatamente 12. Tudo bem? Essa é a lógica. Então eu já posso colocar aqui que aqui também teria altura 12. Então, o volume do tronco vai ter que ser o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. Tá? O cone pequeno seria esse carinha daqui. Então vamos lá. Volume do tronco. Aqui tem uma outra forma de resolver, tá? Que eu vou só mencionar, mas não vou fazer por esse caminho, ainda que seja um caminho que eu faria. Se eu estou vendo que as medidas do cone menor em relação ao maior é 1 para 2, ou seja, metade, então eu posso descobrir que o volume disso seria o cubo dessa relação, no caso 1/8. Então o volume desse cara aqui de cima vai ser 1/8 do volume total, tá? Eu iria por esse caminho, mas enfim, se você fizer desse jeito também funciona. Então, o volume do cone grande, tenho π vezes o raio da base ao quadrado, vezes a altura 24, dividido por 3. Volume do cone pequeno, π vezes raio da base, vezes a altura 12, dividido por 3. Então, o volume desse tronco, a gente vai ter aqui, ó, 24 por 3, aqui dá 8, 12 por 3, aqui dá 4. Então, a gente vai ter 100 vezes 8, dá 800 π menos 25 vezes 4 vai dar 100 π. Então, o volume do tronco é 700 π. Só que é só de um pedaço, né? A gente calculou. Como eu tenho dois, então vai ser o dobro de 700, que é 1.400. Resposta letra A. Vamos para o próximo, questão 76. Aqui, a gente tem dois tipos de cilindro, né?
Então, vou tentar desenhar ele aqui para vocês, para ficar mais fácil vocês entenderem. Então tá aí, ó, algo mais ou menos assim que ele está falando no enunciado. Você tem o cilindro original, aí você tem um segundo cilindro que a altura foi pela metade. Então, se eu colocar aqui, ó, e aqui vai ter o mesmo R, só que H sobre 2. E aqui eu vou ter o H, só que o raio vai ser R sobre 2, ok? Beleza, então, desse volume original, a gente tem ele, né, e tem a área também. Quando ele está mencionando a área, ele está pensando só nas áreas laterais. Então, deixa eu colocar aqui essa área como sendo a área lateral. Se você quiser, a gente pode até detalhar ela como sendo o comprimento dessa circunferência da base, que é 2πr, vezes a altura h. Tudo bem? O que acontece com o volume desse cara? Esse volume daqui, como só a altura foi pela metade, então é como se eu tivesse arrancado metade do cilindro original. Isso vai dar o volume sobre 2. Tudo bem? A área lateral, a única coisa que mudou foi que a altura também foi cortada pela metade. Então, isso vai fazer com que a área também seja cortada pela metade. Ok? Já estou colocando direto aqui as coisas. Agora, o que acontece com o volume desse daqui? Aqui, a gente tem o raio indo pela metade. Então, quando o raio vai pela metade, se você lembrar da fórmula do volume do cilindro, isso aqui é π vezes raio ao quadrado, deixa eu colocar a rzinha ao quadrado, vezes a altura, né? E se isso aqui for pela metade ao quadrado, vai dar 1/4. Isso significa que esse volume aqui, na verdade, ele é 1/4 do volume original, porque o raio foi pela metade, tá? E a área lateral, se você olhar a fórmula, a única coisa que mudou aqui foi o raio foi pela metade também. Então, só isso aqui muda, vai ficar dividido por 2. Então, a mesma coisa do segundo cilindro, a área também foi pela metade. Tudo bem? Então, seguindo as relações, pensando primeiro nos volumes, para eu ter o volume original, eu preciso somar esse com 2 vezes esse volume daqui. Então, por isso que a gente teria ou a letra C ou a letra D como resposta. E aí as áreas, se eu somar essa área com essa, eu tenho a área original. Então, por isso que seria a letra D a resposta correta. Se você precisar detalhar isso aqui com um pouco de fórmula, para você ficar mais seguro, fique à vontade, tá? Só explicando o raciocínio um pouco mais rápido. Questão 77, questão de geometria analítica, envolvendo circunferência. Aqui, um jeito de você trabalhar essas expressões vai ser igual para as duas. Então, eu vou fazer uma e a outra acho que já vai ficar claro para você. Eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado menos 4x, aqui mais y ao quadrado, isso é igual a menos 3. Isso daqui me lembra que eu tenho que chegar num produto notável para fechar como x menos 2 ao quadrado. Então, o que eu vou colocar aqui vai ter que me dar isso. Então, o que falta eu colocar? Falta colocar aqui um mais 4 para que dê essa expressão certinho. Só que eu não posso alterar essa equação. Então, se eu adicionei desse lado, eu também adiciono desse lado, ok? Então, a gente vai ter aqui isso daqui ao quadrado e menos 3 mais 4, isso é igual a 1. O que isso diz para a gente? Que isso é uma circunferência, onde o centro vai ser no 2 e 0 e o raio é 1, tá? A outra circunferência vai ser muito parecido. A única diferença é que ao invés de menos 4x é menos 4y. Então, o que vai mudar é que o y vai ficar nesse formato aqui. Então, você vai ter x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Isso é igual a 1, tá? Mesmíssima coisa. Então, o centro aqui vai ser 0 e 2. E o raio aqui também vai ser 1. Então, essas são as duas circunferências que está sendo mostrada aí. Se a gente for, então, desenhar esse gráfico, olha só o que acontece. Eu tenho os centros aqui, ó. Vou colocar aqui 1 e 2. E 1 e 2. Tá? Então, vamos desenhar as circunferências. Vai ser algo mais ou menos assim. Então, tá aí, ó. O que a gente tem é isso. Professor, como é que você sabe que elas não vão se encostar? Bom, pelo desenho, se você fizer um desenho certinho, já dá para perceber. Mas, como o exercício basicamente vai explorar essa ideia, você pode pensar o seguinte: quando você conecta os dois centros da circunferência, você cria um segmento, que seria como se fosse a diagonal de um quadrado 2 por 2. Então, a medida disso daqui é 2 raiz de 2, tá? Dá para fazer Pitágoras para você descobrir. Esse 2 raiz de 2 é maior do que a soma dos raios. Porque você tem esse pedaço aqui que vale 1, que é o raio,
esse outro pedaço que vale 1, que é o raio, 1 mais 1 dá 2. 2 ainda é menor que esse segmento, isso significa que sobra um espaço aqui, e se sobra é porque elas não estão se encostando. Então, isso é suficiente para você comprovar a letra E, que as duas circunferências têm centros distintos e que não se interceptam. É isso, tá? Esse é o exercício 77. O exercício 78, por mais que pareça uma equação aqui, ele está mais para interpretação, né? Então, não vou considerar como exercício de matemática, porque a parte matemática é quase irrelevante. E, bom, acho que é isso, né? Essas são as questões de matemática da prova da FUVEST. Se eu esqueci de alguma, depois vocês me avisem aí nos comentários, mas eu imagino que não. Depois eu vou lançar também a prova de física, tá? Com certeza, o nível de dificuldade dessa prova da FUVEST vem reduzindo nos últimos anos, comparado aos outros anos, que realmente exigia bastante. Então tá muito mais parecido com uma prova do Enem, né? Você tem questões de interpretação, trabalhar com aproximações e tal. Então, se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Vou trazer também a resolução de outros vestibulares, mas se você quer que eu traga algum específico, manda nos comentários também. E se inscreve, ativa o sininho para você receber o aviso. Fechado? Beijão no seu cérebro. Tamo junto.